Olá, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas diversas plataformas da NGTV, pelo nosso site, pelo aplicativo, pela Coprel TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado e também, nesse momento, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Nós estamos iniciando mais um programa Biografia, esse espaço destinado para nós recebermos personalidades, pessoas que fizeram, que fazem história em Passo Fundo, que tem uma bela história de vida para contar, que são exemplos em diversos segmentos e sempre nós temos aqui um convidado especial. Não é diferente essa noite, eu estou recebendo o ex-tenista, ele que foi número 1 do Brasil, também esteve aí entre os 50 do mundo, participou de Olimpíada, disputou Copa Davis, tem uma belíssima história no esporte. Marcos Daniel, satisfação de receber, muito bem-vindo aqui à NGTV. Obrigado, é um prazer poder estar aqui, né? Comentar um pouquinho do que a gente fez aí nesses anos de vida, né? E agradeço pelas palavras, é um prazer e uma honra poder estar aqui contando um pouquinho mais do que a gente fez e tem feito aí nesse dia a dia da nossa vida. Muito bem. Eu falei rapidamente, né, mas ele tem muito mais. Nós vamos tentar descobrir algumas coisas da história dele, da vida dele, ao longo dessa conversa, também falar um pouco sobre os projetos atuais que ele tem. Se te perguntar, é sempre uma questão que eu faço para as pessoas que vêm aqui, porque Passo Fundo tem uma característica de ter muita gente de fora que vem e se estabelece aqui na cidade. Você é passofundense de nascimento mesmo, Marcos Daniel? Sim, nasci em Passo Fundo, fiquei aqui até os 15 anos de idade, né, ininterrupto estudando, então sou cria de Passo Fundo mesmo, e depois, aí, com 15 anos, eu comecei a minha história, já fui morar na Itália, enfim, já sempre com essa questão do esporte, então, mas sou daqui, sim. Certo. O amor pelo tênis, como é que a gente pode conceber? Começou desde criança? Você teve acesso a algum tipo de instrução? Era a própria família que se incentivava? Como é que foi isso? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, quando a gente começou no tênis, eu tinha aí por volta de 4, 5 anos de idade. Não tinha na família ninguém que estivesse envolvido com o esporte. Meu pai jogava futebol de salão, jogava futebol de campo, enfim, como quase todos os pais que a gente ouvia naquela época, principalmente, porque não tinha muito essa questão de vários estilos de esporte. Hoje em dia, tu já tem outros esportes aí, né? Então, eu pequeno, meu pai acabou se machucando, eu acabei indo com ele, com o meu irmão. Meu tio tinha 2 raquetes de tênis, acabou dando de presente para o meu pai. Os dois, meu pai e meu irmão mais velho, já começaram a jogar. Eu pequeno ficava incomodando lá da quadra, né? Então, foi mais ou menos assim que eu comecei. E peguei gosto, né? Não era muito comum na época, não tínhamos muitas quadras em Passo Fundo, era difícil, inclusive, para uma criança poder estar jogando. Na época, nós tínhamos quadra aí no Clube Comercial, 2 quadras apenas. Unimed, eu acho que tinha também mais 1 ou 2. Passo Fundo não era um centro tenístico como se tornou e como é hoje em dia, né? Então, foi mais ou menos assim. Então, foi meio ao acaso, eu peguei gosto e, a partir aí de 11, 12 anos, eu comecei a jogar alguns torneios a nível estadual, né? Acabei indo bem já de saída, e a coisa tomou uma proporção que, como eu falei, com 15 anos eu já estava indo embora para a Itália, já era número 1 do Brasil na categoria 14, já havia ganho vários torneios importantes a nível nacional, sul-americano, e ainda também tinha ficado em número 5º do mundo no campeonato mundial, que é o Orange Bowl, disputado em Miami. Então, enfim, rapidamente contando, a coisa realmente tomou uma proporção muito grande em curto espaço de tempo. Quando é que você sentiu, a partir de agora eu vou ser tenista profissional? Então, mais ou menos ali com 12 para 13 anos, foi bem cedo, né, porque eu gostava muito, para mim, ficava o dia inteiro na quadra treinando, não havia problema, e foi assim que começou. Então, com 12 anos eu comecei, eu me lembro, tem um fato curioso, eu me lembro que eu fui num torneio em Carazinho, eu acabei perdendo por um jogador que jogava bem e tal, mas eu não treinava diariamente como a gente via a gurizada treinar com técnico e tudo mais. Eu ia para o paredão do clube, batia uma bola lá,
ficava jogando com Até porque não tinha, provavelmente não tinha adversário para ti aqui. Na verdade nós tínhamos porque eu era muito jovem e então tinha, eu digo a veiarada que a gente chama, né? a turma toda do clube, poxa, amigos até hoje, por exemplo, o Americanova, até hoje amigão, ele jogava tênis, jogava bem, construtor, amigo nosso. Algum deles chegou e disse assim, ó, você se tornou o que você foi porque eu te ensinei a jogar? Teve alguém com essa pretensão? Não. Não, alguns sim, mas por causa de muitos deles, eles também me deram a chance, me levavam para torneios. Na época nós não tínhamos condição de família assim para ficar. O pai não podia sair me levar para todos os torneios no início ali cedo, de 11, 12 anos. Então, vários amigos nossos, médicos, enfim, outros construtores, pessoal que jogava, que gostava do tênis, eles acabavam nos levando para os torneios, eu e meu irmão, né? Então, eles fizeram parte, com certeza, desse início. E, enfim, temos um relacionamento excelente com todos até hoje, então é bem legal. Bem, e da família, dos amigos, quando você referendou que você gostaria de jogar tênis, houve incentivo? Ou daqui a pouco, poxa, por que tênis? É um esporte que não é tão, ou não era tão conhecido, né? Porque a geração de vocês, depois os tenistas da tua geração, é que fizeram o tênis brasileiro, na verdade, ficar bastante conhecido. Então, na verdade, foi muito natural, porque, como é que vamos dizer assim, como eu acabei tendo muito sucesso logo que eu saí para os torneios a nível estadual, a proporção foi muito rápido tudo, né? Então eu acabei tendo essa possibilidade de, ali com 12 anos, ser campeão gaúcho, mesmo não tendo jogado grandes torneios no primeiro momento, né? Mas os melhores, eu acho que dos 10 primeiros do Brasil, 7 eram gaúchos, inclusive o número 1 na ocasião. Então eu acabei indo para um torneio, onde todos estavam ali, ganhei, já tomou uma proporção legal. O Leopoldina Juvenil de Porto Alegre, que é um clube renomado a nível de tênis, né, até hoje, eles acabaram meio que me contratando para jogar pelo clube. Então isso aí me deu possibilidade financeira, porque na época, passagem de avião hoje já tem um precinho mais salgado. Naquela época, então, nem se pensava em viajar de avião, era muito, muito caro. E aí o Leopoldina Juvenil tinha condição financeira e por eu jogar por eles os torneios estaduais e competir por eles, me pagava as passagens para os campeonatos brasileiros. Então, a categoria de 14 anos, praticamente, mesmo eu tendo tido ótimos resultados, ganhando vários torneios, eu só pude competir porque o clube acabava me auxiliando nas passagens. E aí, como eu estava nos primeiros do Brasil, acabava que essa questão de alimentação e tudo mais, a própria Confederação Brasileira de Tênis dava essa gratuidade, por assim dizer, para os melhores atletas, para os 5 primeiros. Então, acabou que mesmo eu não tendo uma condição financeira adequada para aquele momento, por eu ter tido um resultado muito bom, eu acabei conseguindo, vamos dizer assim, me manter no esporte. Era um né? bom incentivo, né? Exato. E esse período na Itália, você foi para te aprimorar? Foi quanto tempo que você ficou por lá? E foi, na verdade, o que te deu depois, te alavancou para depois você voltar, digamos, para o Brasil e aí se tornar o que você se tornou? Eu acredito que tudo é um processo, né? E a Itália foi isso também. Na verdade, a história da Itália começou num campeonato sul-americano. São várias semanas, para quem não sabe. Então, é um circuito que ele é todo na América do Sul. Cada semana é num país e os melhores jogadores da América do Sul e do mundo vêm competir aqui. Né? Então, esse é o momento em que os tenistas sul-americanos, vamos dizer assim, têm esse primeiro embate com os tenistas europeus, enfim. E eu acabei me saindo muito bem isso aí já tinha ali 14 para 15, então eu acabei me saindo muito bem. Teve inclusive um torneio que eu joguei uma categoria acima, os caras me deram um convite para jogar a categoria 18 anos, e eu acabei fazendo semifinal de um torneio que a pontuação era a mesma que dava Roland Garros, assim, né? Então eu acabei ganhando de vários caras muito bons, eu era bem jovem, e aí esse pessoal desse clube viu eu jogando e acabou fazendo uma oferta para ver se eu não queria ir morar na Itália. Moraria lá, o clube pagaria todas as despesas, inclusive me ajudaria nessa questão de formação para nível profissional. O clube tinha uma excelência muito grande nisso, tinham 4 ou 5 tenistas entre os melhores 50 do mundo que treinavam nesse local. Então, é um clube que tinha muito dinheiro naquele momento. Então, acabaram fazendo o convite. Nós, como não tínhamos condição financeira, bom, vamos lá, vamos aproveitar, porque pelo menos ali a gente vai ter essa possibilidade. Eram as portas que iam se abrindo ao longo da tua carreira. Isso. Então, foi uma coisa natural. Eu acabei indo para lá, fiquei 1 ano, para a gente falar italiano, morei ali perto de Torino, em Moncalieri, uma cidade bem próxima. Tive um treinamento de muita qualidade e tudo mais, porém o clube, nesse meio tempo, entre
o primeiro contato, a gente assinar o contrato e eu ir, o clube perdeu patrocínios, muitos atletas bons saíram, outros tantos ficaram, inclusive um desses atletas que ficou e que nós treinamos durante todo esse período é o Ivan Ljubicic. Para quem não sabe, o Ivan ele é croata, na época havia aquela guerra da Bósnia, né? Então ele acabou tendo toda aquela região ali tendo esse problema. Então muitos atletas bons acabaram vindo cair ali na Itália. Ele foi um deles e esse cara ele foi o número 3 do mundo. A gente foi contemporâneo, inclusive jogamos contra em torneios da ATP. E ele depois, ele acabou sendo o cara que foi o último técnico do Roger Federer, para ter uma noção. Então ele jogou, foi muito bem, teve muito sucesso, ficou amigo do Roger, joguei contra ele, inclusive, nesse período, logo depois, né, antes dele se tornar técnico, e acabou que, no final das contas, ele, enfim, foi técnico de um dos melhores da história, né? Então, uma história curiosa também. E a primeira partida de um torneio da ATP, tu te recorda como é que foi? Como é que foi a emoção de ingressar naquele hall que poucos chegam? Então, uma coisa marcante para mim foi o meu primeiro Grand Slam, né? Porque para os telespectadores que não conhecem o tênis tem vários níveis, né? Tem do iniciante, vamos dizer assim, no profissionalismo, que seria a série de Futures. Logo na sequência, tu vem para os Challengers, que eles vão torneios de 50 até 150 mil dólares de premiação. Após os Challengers, tu já entra no ATP Tour, né? Todos eles contam pontos para a ATP, ou seja, tá tudo dentro da mesma sacola, por assim dizer, porém, uns dão mais pontos e mais dinheiro. Quanto maior o nível, maior dinheiro, e é assim. Então, a ATP, eu tive a possibilidade de jogar antes de chegar nos Grand Slam, mas o que me marcou foi a primeira vez que eu passei o quali de um Grand Slam, que era um momento bem difícil, eu vinha sofrendo com algumas lesões, financeiramente também estava complicada a situação, e acabou que, tendo em vista esse qualifying que eu acabei passando, são 3 jogos muito difíceis que tem que jogar, são 128 para sair 8. Então, é uma peneira braba, daquelas mais difíceis que tem. E aí, quando eu passo o qualifying, ganhei, inclusive, nesse qualifying do Stanislas Wawrinka, que foi campeão de 3 Grand Slam, então, pessoal de peso, mesmo no qualifying naquele momento. Então, passo, olho a chave principal, começo a olhar, ali estava Agassi, estava Sampras, estava não sei o quê, daqui a um pouco estou eu. Eu digo, cara, que loucura. Estou no meio dos... Estou no meio das feras. Então, esse foi um momento que me marcou muito, porque, poxa, saindo de Passo Fundo, sem ter internet, sem ter conhecimento, meio que desbravando a facão aí, né, as coisas. Então, foi super legal essa questão de ter conseguido ver o teu nome junto com esses grandes nomes que a gente acompanhou a vida inteira. E depois foi legal, porque também peguei essa geração do Nadal, o Federer, tive possibilidade de jogar contra eles, então foi super legal. Até eu queria que você falasse a experiência de enfrentar esses caras, né? O Federer, inclusive, o primeiro set, você não venceu por pouco, né? Como é que foi a batalha e a emoção que você teve naquele dia? Uma mistura de euforia, muito nervosismo também, porque, poxa, é claro, quando tu já está num nível de ATP ou Grand Slam, tu já tem uma experiência, uma vasta, não é uma bagagem grande, né? Tu não está ali por acaso. Não é o iniciante que chega lá, né? Não é. Tem toda uma história para... Tu já tem muitos anos de experiência, só que, é claro, tu vai enfrentar o melhor do mundo. Um cara, no caso do Federer, ele vinha há 40 e tantos jogos sem perder. Ele estava invicto, assim, jogando muito. E eu, querendo ou não, eu ainda estava 130 do mundo. Né? Eu ainda não havia entrado entre os 100 melhores do mundo, eu ainda não estava no número 1 do Brasil, aquela coisa. Para aqueles que não sabem, para mim chegar no número 1 do Brasil, eu preciso ser o melhor atleta a nível mundial na ATP. É assim que funciona, né? Então, acabou que o Federer eu acabei enfrentando em Bangkok, na Tailândia. Quando eu cheguei nesse jogo, tinha uma preocupação, nunca tinha visto ele ao vivo jogando, né? E aí, quando eu vi ele jogando, aí eu tinha certeza que eu ia levar um pau. Mas aí começa o jogo e você começa a trocar
trocar um game, um vence outro, e você chegou um momento que você disse, eu consigo ganhar, daqui a pouco eu vou ganhar desse cara. É aquela coisa, por exemplo, aquela que eu estava te falando, eu vi ele treinando e falei, cara, é muita Perder, diferença. já disseram que eu vou perder, Não, mas quem sabe se eu perder já ganho, era né? certo, né? Eu já estava no lucro. A única coisa é de quanto que eu vou perder. Mas, tirando a brincadeira, realmente, o nível dele, cara, é assim, ó, é uma Ferrari andando contra um Gol 1000. Pela facilidade, todos jogam muito bem, eu tinha uma técnica incrível. Agora, esse cara é fora do comum. O cara bate na bola, a bola dele vai a 200 por hora. Tu vai e faz todo o esforço, a tua bola vai a 180. É um negócio incrível a técnica e o talento que ele tem. Então, nesse sentido que quando tu vê um cara desse nível jogando, tu fala assim, cara, como é que eu vou jogar com esse cara? Mas aí, claro, aí entra toda a bagagem, experiência, tranquilidade, formatei uma estratégia, ele não me conhecia, eu conhecia bem, porque eu via ele jogando sempre. Agora, quer dizer então que eu me sentia apto para ganhar dele? Não, mas ao mesmo tempo eu também não entrei ali para Vou fazer bonito, fazer né? firula, negativo. Então, sempre uma coisa que eu sempre tive foi muita competitividade. Nesse sentido, eu consegui montar uma estratégia que surpreendi ele, né? Ele achava que eu era um jogador que ficava mais no fundo da quadra, e no final eu comecei a agredir e ir muito para a rede e tudo mais. Acabei perdendo 7-6, 6-4 o jogo. Ele quebrou a raquete no meio do jogo. Mas foi um jogo duro. Mas foi um jogo pegado, um jogo duro mesmo, né? Então foram momentos que marcam a carreira, assim. Ele mesmo foi surpreso, deu uma entrevista falando super bem e tal. Depois treinei várias vezes com ele, já conhecendo e tal. Então fizemos treinamentos em outros torneios juntos. Sim. Você teve a oportunidade de enfrentar três jogadores que eram número 1. Né? O Roger Federer, o Lleyton Hewitt, que esse você venceu. Venci o Lleyton Hewitt, isso. Ele estava na época 14 do mundo quando eu ganhei dele. E você enfrentou também o Rafael Nadal, mas aí foi numa outra condição que você também estava com uma lesão um pouco agravada e o jogo até não chegou a ser finalizado. Na verdade, com o Nadal eu joguei 3 vezes contra ele. 3 vezes, uma em Roland Garros, que foi um torneio bem duro também, eu perdi 7-5, 6-4, 6-3, mas um jogo disputado, jogamos 2 horas e meia, foi um jogo bem estilo do Federer, assim. Então foi surpreendente, até tem uma reportagem que saiu numa revista espanhola, falando sobre esse confronto, coisa que não é comum, vai falar da primeira rodada, não, o Nadal enfrenta caras muito melhores e muito mais bem ranqueados, mas os caras gostaram bastante desse confronto, tanto que eles comentaram. E além desses aí, eu também enfrentei o Sergi Bruguera, que também foi número 1. Né? O Sérgio Bruguera, aquele que fez a primeira final de Roland Garros contra o Guga, e eu ganhei dele também. Então, tem vários resultados importantes, só que na ocasião, quando eu jogava, a gente não tinha internet. Sim. Né? Não haveria programas como esse, não tinha, né? Então tem várias coisas que acabaram se perdendo. Sim. Ou não chegou ao conhecimento do pessoal por não ter essa... Mas nós conversávamos antes do programa e você tem a ciência, né, de tudo que você representa para o esporte nacional. Você foi número 1 do Brasil, e aí eu já vou entrar nesse assunto. Você participou de Jogos Olímpicos, você participou de Jogos Pan-Americanos, você defendeu a equipe brasileira na Copa Davis. É um histórico que ele precisa ser, de fato, resgatado. A questão de ter sido o número 1 do Brasil, como é que você recebeu? Poxa, agora eu estou com todos os holofotes aqui para mim, porque, embora eu tenha participado de diversos grandes slams e ter conseguido resultados bons, mas chega aquele momento que eu sou o principal tenista do Brasil. Como é que foi? Ela, como eu falei, é uma constante, né? Tu vai crescendo dentro do circuito profissional até que daqui a um pouco se dá por conta tu está número 1 do Brasil. Foi num momento, me lembro que eu vim da Europa, foi logo após esse confronto com o Federer, eu estava 130 do mundo, joguei muito bem, senti que era um momento, já estava 2 meses e pouco na Europa, sem voltar para o Brasil, já era casado naquele momento, volto para casa, falo com a esposa, digo, olha, eu tinha 4 torneios para jogar, e eu senti que eu estava jogando muito bem, eu falei, olha, eu vou ir, vamos fazer o seguinte, troco minhas roupas aqui essa semana, fiquei acho que uns 3, 4 dias em casa, né? Só não me abandona antes de eu voltar. Digo, ó, nega véia, tô indo, né? E aí a gente, já peguei o avião, fui para Colômbia não, fui para o Equador, aí cheguei no Equador, acabei fazendo final, tive match point para ganhar o torneio, perdi, falei, nossa, ficou distante, porque a diferença entre um campeão de um torneio e vice era 30, 40 pontos, era quase como se eu tivesse que fazer uma nova final para poder recuperar o que eu perdi nessa final com o match point, então isso aí doeu, consegui me organizar mentalmente, fui para a Colômbia, bem assim, ainda abalado, porque foi um jogo que estava na mão. Chego na Colômbia, sofro o primeiro jogo, ganho o torneio. Opa, estou muito próximo de conseguir entrar entre os 100 melhores do mundo.
né? Eu já estava chegando próximo. Na semana seguinte, havia mais um torneio que era no Uruguai. E aí me veio aquela certeza, eu não posso ir para o Uruguai, porque uma vez que tu passa 2 semanas num lugar muito alto, eu sempre já tinha bastante experiência em torneios em altura, quando tu volta para o nível do mar, parece que tu está batendo numa bola de boliche, não numa bola de tênis, tamanho A diferença do peso por causa da altura, né? A altura deixa o jogo muito rápido, tem muito pouco oxigênio, muito pouco ar, então a bola anda muito tem que rápido. lidar com essas situações também. O tênis é um esporte de adaptação, seja de quadra, de bola, cada semana tu joga um tipo de bola diferente, altura, vento, enfim. Então são várias questões que envolvem no esporte. E nesse sentido, acabei voltando para o Brasil, fiquei 2 semanas em casa, ou seja, eu arrisquei, eu tinha só mais um torneio para mim conseguir chegar onde eu queria. Mas me preparei, fiz a parte muscular, que era o que era mais importante, estar forte, recuperar força, porque tu perde com o passar das semanas, tu acaba perdendo essa questão da força muscular. Então me preparei e aí fui para o último torneio, que é aquele tudo ou nada, naquele ano em questão. E aí tive um torneio muito duro, joguei as quartas de final contra o Juan Martín Del Potro. Para quem não sabe, o Juan Martín Del Potro ganhou o US Open, ganhou vários grandes né? Argentino, alto, 2 metros aí de altura. Ganhei dele nas quartas de final, ganhei mais um jogo duríssimo na semifinal, e na final acabei jogando contra o Flávio Sareta, né, que foi comentarista da Band Esportes durante muitos anos, e também ele já tinha sido o número 44 do mundo, se eu não me engano, e acabou que joguei contra ele a final e ganhei dele no jogo de 3 sets, assim, e então foi super legal. Aí eu entrei em 94 do mundo pela primeira vez, entrando entre os 100 melhores do mundo, e casualmente também fiquei com a melhor posição na ATP dos brasileiros. E aí eu me torno o número 1 do Brasil. Esse ranking abaixo do 100, ele permite, quando você fosse participar de torneios, você conseguisse algumas vantagens, quem sabe, em termos de chaveamento com atletas e tudo mais? Sim, o principal deles, quando tu entra nos 100 melhores do mundo, aí tudo depende do nível dos torneios dentro da ATP que tu vai jogar. Alguns torneios só entram os 50 melhores. Aí, mesmo eu estando 90 do mundo, 80, 70, eu vou ter que jogar o qualifying. Porque é uma peneira daquelas, né? Então, nesse caso, eu tinha certeza que, por exemplo, no ano seguinte eu estaria presente em todos os grandes slams. Financeiramente, isso aí dá uma vantagem absurda, porque tu já sabe, eu posso contar com X mil dólares já de saída no ano, vamos dizer. Vou jogar Roland Garros, Wimbledon, Austrália e US Open, que são os maiores torneios, aqueles torneios que todos nós acompanhamos na televisão, inclusive essa semana está passando o Wimbledon, começou hoje, né? Então, essa era a vantagem, então tu já sabe que tu já tem um valor. Nesse período eu também consegui melhorar condições, porque eu praticamente não tinha tido patrocínio, porque eu não tinha aparecido tanto, né? Porque a época que o Guga estava muito forte, eu acabei não estando entre eles, os melhores ali. Eu estava ou saindo de lesão, ou lutando para conseguir encontrar um melhor calendário, algumas questões que me atrapalharam um pouquinho na carreira. E aí, quando eu chego, aí o Guga tinha lesionado, já não estava jogando, já estava alguns meses parado. E foi bem nesse período aí que o Guga acabou parando e eu entrei nos 100 melhores do mundo, que numa conversa entre amigos acabei indo treinar com o Larry, lá em Balneário Camboriú. Né? E aí, enfim, eu fiquei treinando com ele até o final da minha carreira. E aí os melhores resultados que eu acabei conseguindo, depois de chegar a 50 do mundo, depois de ter ganho mais vários torneios, foi morando ali em Camboriú e aí vivendo por ali até vamos dizer assim, o término da carreira profissional, por assim dizer. Você falou da adaptação com relação a um lugar ou outro, altitude, né, nível do mar, e com relação às quadras, Marcos Daniel. Tem saibro, grama, tem aquele piso que é não sei se é de concreto. É como se fosse um concreto, né? Isso, são esses 3 pisos, né, que se disputam os torneios de tênis. A grande maioria que a gente vai ver é isso. Agora, por exemplo, nós vamos jogar um confronto de Copa Davis contra a Dinamarca. Eu ainda sigo envolvido com o tênis em duas datas no ano, né? Eu sou vice-capitão do time brasileiro da Copa Davis, o que é, para mim, sempre um motivo de muito orgulho, porque continuo representando o país, apesar de não estar na quadra, mas eu estou na comissão técnica. É reconhecimento do que tu fez também enquanto atleta. Tem isso também. Então, eu estou, por exemplo, o capitão do time é o Jaime Onsinski, quem acompanhava sabe que era aquele cara que jogava dupla com o Guga,
na época dele, né, que eles estavam muito bem. E aí, enfim, eles até me chamaram para ser o capitão do time, mas eu teria que dar 2 meses no meu tempo para estar à frente como capitão. Aí eu falei, olha, não tem como, hoje a gente tem empresa aqui, não tem como fazer isso. E aí declinei, mas dali alguns dias o Jaime foi chamado como capitão e disse, Marquito, vamos junto como vice. Eu falei, cara, mas e aí o que eu tenho que fazer, né? Aí ele falou, não, me ajuda a escolher o time, treina a gurizada na semana de torneio e tal, e tu não tem obrigação de ir em nenhum evento, a não ser que tu queira e tal, daí a confederação paga e tal, para mim ir lá dar uma olhada, ver como é que os caras estão jogando. Eu falei, opa, se é assim, então eu tô dentro, né? E aí a gente já está desde 2019 envolvido com a Copa Davis, né? Muito bem. Você foi número 1 do Brasil, mas você é o rei da Colômbia. Como é que é isso? Conta pra gente. É, os caras tão loucos, né, meu? Ai, ai. É, na verdade tem até os memes na internet, o cara bota ali e os caras falam qualquer coisa, né? Mas Internet é uma você é muito loucuragem. bem quisto por lá, pelas É, conquistas que você teve. a Colômbia tem um carinho especial pela Colômbia, porque, querendo ou não, dos 14 torneios mais importantes que eu ganhei, acabou que 8 foram na Colômbia. É incrível isso aí, foi muito... Foi casualidade também, obviamente, é uma questão de adaptação. A Colômbia jogava, na média, nos torneios aí a 2.000 e poucos metros de altura, ou seja, a bola andava muito rápido. E eu consegui, no meu jogo, adaptar a forma de jogar, e até mesmo contra os colombianos eu acabava tendo vantagem. Então foi muito bacana. Teve um período que eu fiquei 23 jogos sem perder direto, ou seja, cada torneio para te ser campeão tu ganhava 5 jogos. Então foi 4 torneios, 5 torneios aí sem perder. Isso aí deu quase 2 anos e meio nessa brincadeira sem perder lá na Colômbia. Você preferiu saibro, grama? O que você... Eu iniciei em quadradura, né, que seria essa quadra do US Open que a gente vê, quadra da Austrália. Mas eu prefiro... da metade da minha carreira em diante, eu meio que fiquei mais no saibro, me lesionava menos no saibro, gostava, o meu jogo encaixou melhor ali, meio que eu digamos assim, eu foquei naquele tipo de piso para poder ter resultados. A gente tinha a impressão até com relação ao Guga, que ganhou os grandes torneios, Roland Garros, ele ganhou, que é saibro, que os tenistas brasileiros se dão melhor no saibro. A impressão que ficou é justamente essa, né, Marcos Daniel? É muito, e tem a ver isso porque, na verdade, se tu pega o circuito juvenil brasileiro, 99, para não dizer 100%, é em saibro. Então, acaba que os jogadores acabam só treinando nisso, se preparam só nisso. Eu que, por exemplo, meu primeiro torneio profissional de nível alto que eu ganhei foi em quadradura. Mas porque eu treinava nas quadras do comercial, que eram quadras de cimento nas antigas. Então, acabou que isso também me capacitou. A única coisa que fisicamente, tendo em vista algumas lesões que eu tive logo no início de carreira, eu acabei optando em ficar pelo saibro. O tipo de jogo no saibro eu conseguia, vamos dizer assim, tinha jogadores, o que a gente chama que é um pouco de corta físico. São jogadores que sacam muito forte e na segunda bola já dão uma paulada e o jogo termina. Naquela época as quadras eram um pouquinho mais rápidas do que hoje, e as bolas também. Então, tendo em vista esse tipo de jogo que eu perdi para um cara que era muito inferior tecnicamente do que eu acabei, não, vou para o saibro, porque no saibro pelo menos está todo mundo com condição igual. Esse cara, ele vai até me enfrentar, mas por um cara desses eu não vou mais perder. Então, foi mais ou menos uma opção assim de indignação, um pouco de perder para caras que só sabiam sacar, né? Pelas condições daquela época. Hoje em dia o tênis padronizou, as bolas são mais pesadas, maiores, vamos dizer assim. Existe uma quadra, mesmo uma quadra rápida que se chama, ela é super lenta, dá para te jogar de igual para igual. Então, o jogo ficou muito mais... O nível de tênis também subiu, evoluiu muito nesse sentido. Você foi atleta olímpico também, disputou a Olimpíada de Pequim. O que representou naquele momento estar numa Olimpíada? Foi um marco. Eu digo para ti que, apesar de a gente ter enfrentado grandes jogadores, ter jogado grandes torneios, a Olimpíada é algo fora do comum pelo ambiente, pelo clima, né? Então, esses dias eu estava até vendo algumas fotos e vídeos que a gente fez na entrada do Estádio Olímpico lá. Então, são coisas que marcam, né? Estava ali, inclusive, com o Murilo, tiramos foto com o Murilo do vôlei aqui de Passo Fundo. Então, foi super legal esse momento e lutei, inclusive, para tentar ir na Olimpíada que foi ali que era para ser em 2022, né? 2022. 2020? 2008, 2012, que acho que era sequência na sequência, se eu não me engano, não me lembro onde que era agora, se era na Inglaterra, Londres, eu acho que Londres, foi acho que era Londres.
Então, eu estava com tudo certo, com o ranking, tudo direitinho para ir, mas acabei tendo uma lesão no ombro. E aí eu digo, bom, agora vou esperar um ano quase para recuperar a potência e força. E aí acabou que acabei encerrando a carreira nesse sentido, mas foi uma judiaria, porque o meu objetivo era tentar ir até a Olimpíada e aí encerrar. Outra questão, a Copa Davis. Quantas disputas? E também eu acredito que seja um ambiente completamente diferente para um jogador, né? Porque você não está mais apenas como Marcos Daniel, embora nos outros torneios você também tenha a representação do país, mas na Copa Davis isso fica muito mais nítido, né? Sim, a Copa Davis é como uma Olimpíada, tu está em grupo, tu não joga só para ti, né? A responsabilidade aumenta, sem dúvida, o nervoso que te dá para jogar, se tu perder um jogo normal no circuito, bom, quem perde é você, tu vai para casa triste e tal, mas quando tu carrega o peso de uma camisa do Brasil é completamente diferente. E o tenista não está muito habituado nesse sentido. A gente enfrenta muita questão de pressão, porque o tempo inteiro é um tenista, é jogo individual. Se tu não souber lidar com isso aí, tu não pode estar no esporte, né? Mas na Davis, essa pressão aumenta porque tem 7, 8 mil pessoas lá fora, às vezes tomando uma cachaça ainda na cabeça. E aí os caras começam a gritar, tu tá nervoso pra caramba lá, tentando acertar na bolinha. Tem momentos que, nossa, dá um nervoso danado, né? E aí o cara grita, bah, mas tu é ruim. Eu digo, bah, cara, pior que eu concordo contigo, eu tô ruim pra caramba hoje. Mas o louco disso tudo é que, na realidade, faz parte e é isso que deixa o negócio interessante. Tanto é que é um vício. Até hoje estou aí envolvido com a Copa Davis. Tem um monte de coisa para mim fazer, mas não, eu vou lá igual com a gurizada, vamos treinar. Porque é gostoso tu viver aquilo ali em grupo. Agora, enquanto vice-capitão, como mesmo falava. E a questão da aposentadoria, Marcos Daniel, no esporte, foi uma escolha? Você foi forçado, na verdade? Como é que foi? É natural, essa aposentadoria como esportista é natural e ela é rápida, né? Por isso que tu tem que tentar, e não é sempre que tu consegue, quanto mais cedo tu tiver a maturidade para poder entender e lidar com essas situações, mais dinheiro tu pode ganhar, falando do tênis, né? Maiores feitos tu consegue também. E comigo tu tive algumas lesões, até porque naquela época não se tinha tanto conhecimento, né? Em termos de como tu treinar de forma adequada, como não fazer um overtraining. A maior parte das lesões que eu tive foi por overtraining, treinar demais e não por simplesmente não treinar. Então, são questões que naquela época não se tinha esse conhecimento, hoje se tem. E a questão, isso também abreviava as carreiras, né, da grande parte dos tenistas. Tu pegar hoje, o Djokovic está aí com 36 anos, 37, voando, ainda consegue jogar com a gurizada, está cada ano mais difícil. Acho que ele tem mais um ano e pouco ainda de gordura, para assim dizer, para conseguir fazer esses resultados que ele tem feito, né? Mas a geração nova, cada geração que vem batendo mais forte e se mexendo melhor. Houve uma evolução muito grande nessas questões de alimentação, preparação física, recuperação, hidratação, e tudo isso acaba fazendo com que os mais velhos, que talvez não tiveram um treinamento tão impecável, né, ou já moderno, por assim dizer, fique para trás mais rápido. Então é natural. Eu parei com 32 para 33 e, enfim, parei, eu ainda estava número 1 do Brasil e estava 80 do mundo, ou seja, estava super bem de ranking. Mas encerrou no alto, né? Para um atleta, às vezes, é bom isso. O pessoal já me informou que o nosso tempo até estourou, já vou te fazer uma última questão, porque aí vem a aposentadoria e você começa a atuar em uma outra área, né? Que é na parte da construção civil. E essa vida enquanto empresário da construção civil, como é que tem sido? É uma luta cada dia, né? É sempre, como é que vamos dizer assim, é um desafio, uma coisa que mexe. Eu tinha a possibilidade de ficar no tênis e fiquei durante alguns anos ali. E aí teve esse desafio, essa nova questão junto ao meu irmão, eu, o Márcio, o Eduardo também, que é nosso sócio ali na empresa. E então, desde 2013 para 2014, eu vim para Passo Fundo novamente, iniciei junto com eles. Eles já estavam com a CVF, já tinham feito alguns empreendimentos, tá? Tinham terminado o primeiro empreendimento, assim, e aí entramos para fazer a nova empresa, que seria a Liga Sul. A Liga Sul teve muito sucesso, tem perto de 1.000 apartamentos entregues hoje aqui em Passo Fundo, né? Entre as duas empresas nós temos mais de quase 2.100 apartamentos entregues nesse período aí de 12, 13 anos, então
foi feito bastante coisa nesse curto espaço de tempo, por assim dizer, né? Mas é como tudo, não é fácil, mas a gente está tendo sucesso, tem acertado as decisões e a gente espera seguir competitivo, como sempre, né? Tentando se manter aí e feliz. A gente tem feito coisas legais, assim, que tem agregado para a cidade também. Muito bem. Sempre no final desse programa eu quebro um pouco as regras e cumprimento o meu entrevistado, então te parabenizar, agradecer pela presença, você tem uma linda história, né? E ela precisa de fato ser preservada. Muito obrigado, foi muito bacana te receber aqui e conversar um pouquinho, levar um pouco para os nossos espectadores dessa tua belíssima história no esporte. Obrigado. Tá certo? Valeu. Muito bem. Nós retornamos na próxima segunda-feira com mais um programa de biografia, sempre recebendo, como nós falamos no início do programa, uma pessoa que tem uma história marcante, que tem uma história de vida, que tem algo que nós possamos mostrar e que de fato faz, continua fazendo história aqui na cidade, também em toda a região. Uma ótima noite a todos.